Bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero muito que estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Hoje nós vamos dar início a um novo livro, né? Vamos estudar Marcos. Se você está chegando aqui agora e ainda não acompanhou, nós iniciamos esse projeto lá no Instagram e estávamos estudando o livro de Mateus, né? Finalizamos essa semana e hoje nós vamos estudar o capítulo de Marcos. Se você não nos acompanha ainda, nosso arroba é Momento com Deus Agora. Você pode iniciar por lá e depois você vem aqui para o YouTube, né, para você dar continuidade aos estudos. E é claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar. Se nós temos te ajudado de alguma maneira, transborde na vida do outro para que Deus possa transbordar na sua. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, né? Eu quero muito que Deus te abençoe, muito que Deus te dê, assim, caminhos maravilhosos, de muita luz, e eu tenho certeza que o nosso canal ele vai edificar muito a sua vida. Então, transborde na vida de outras pessoas, compartilhando a nossa mensagem para que Deus também possa mudar a vida delas. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos estudar hoje o capítulo 1 de Marcos. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém ia ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, gente, aqui, como vocês podem perceber, né? Aqui já é o profeta, né? O profeta João, que ele veio para pregar o evangelho antes de Cristo, né? Para que todas aquelas pessoas pudessem se converter, pudessem conhecer a Deus e pudessem saber, né, que iria vir o Salvador, né, para que pudessem salvar todas elas do pecado. Então, João, ele foi ungido para isso, né? Ele era um profeta daquela época. E ele veio, ele batizava também aquelas pessoas, mas ele sabia, né, que iria vir um que era muito mais poderoso do que ele, né, que era Jesus. Continuando, versículo 6. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Eu, em verdade, tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aquilo que eu falei para vocês, né, gente? João, ele tinha a humildade, né, de reconhecer que Jesus era mais poderoso, né? Que Jesus iria vir, que ele iria salvar a humanidade. Que João era apenas um instrumento que Deus colocou, né, para que viesse a anunciar o evangelho de Deus. Então, aqui ele tinha a humildade de reconhecer, né, de saber quem ele era. Ele não estava ali para aparecer, né, como vários mestres da lei que existiam naquela época, né, que eles queriam muitos holofotes, né, colocavam muito jugo sobre a cabeça daquelas pessoas. Ele não. João realmente ele era ungido por Deus, ele tinha a humildade de reconhecer que Jesus viria e que Jesus era muito mais poderoso do que ele, né? Porque aqui mesmo no texto ele cita que ele batizava apenas com água, mas que Deus viria para batizar com o Espírito Santo. Então, ele tinha esse reconhecimento de saber que Jesus era muito maior do que ele e que ele apenas estava sendo usado para que ele pudesse anunciar o evangelho de Deus, né? Versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos, e os anjos o serviam. Bom, gente, aqui é muito importante, né, que a gente saiba que quando a gente é batizado, né, nós temos o Espírito Santo, né, a Trindade Santa, que é Deus Pai e o Espírito Santo, né, eles habitam em nós. Então, é muito importante, sim, a questão do batismo para Jesus, como vocês podem perceber, né? Jesus, ele só teve a vinda do Espírito Santo sobre ele depois que ele se batizou, né? Hoje a gente sabe que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, né? Ele é a pessoa da Trindade Santa que anda conosco, que nos dá sabedoria, né? Sempre, quando a gente tem aquela intuiçãozinha ali, sempre é o Espírito Santo falando conosco, né? Sobre algo.
E nós precisamos, sim, estudar a palavra de Deus para que a gente fique mais sensível para o ouvir, né? Para que quando Ele fale conosco, quando Ele nos der uma direção, nós saibamos que é Ele, né? E muito importante também nós sabermos que não importa o deserto que a gente vai estar, mas que Ele sempre vai estar conosco, assim como Ele esteve com Jesus, né? Tudo é permitido por Deus, né? Tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus. Mas no momento que é permitido por Deus, seja bom ou ruim, Deus ele sempre vai mandar, né, a força do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir até o fim, né? Aqui como foi igual com Jesus, que ele falou que logo o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ou seja, o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, né? Mas ele estava ali com Jesus. E por que é que Jesus ele passou naquela provação tão grande? Porque ele conhecia a palavra, porque ele orava, porque ele sabia que Deus estava com ele em qualquer momento. Então é muito importante, né, que nós conheçamos a palavra de Deus, para que no momento que nós estivermos vivendo o deserto, nós saibamos como é que a gente vai proceder em relação àquilo, né? E não ficar soltando palavras, né, de maldição, como muitas vezes a gente faz, né? Que a gente fica se perguntando por que está nessa vida, fica reclamando e a gente nem sabe, né, o que é que Deus está nos livrando, na verdade. Vamos continuar. Versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo eles as suas redes, os seguiram. Gente, assim, duas coisas, né, aqui no texto. Primeiro, que João ele foi entregue, né, à prisão, por conta que naquela época, o rei daquela época, ele queria se casar com a cunhada, né? E João, ele não aceitava isso. Então, por ele não aceitar e por ele não ter aceitado fazer o casamento dos dois, ele foi preso, né? E também foi preso porque ele pregava o evangelho de Deus, como já havia escrito, né? E aqui também, onde Jesus fala, né, que aqueles homens, eles eram pescadores, né? Então, eles viviam daquilo. Mas eu fico imaginando, né, o quanto a presença de Deus, ela era tão forte, porque no momento que Deus os chamou, eles nem sequer olharam para trás, né? Eles nem sequer pensar como que eles iam se sustentar se eles fossem seguir a Jesus. De imediato, imediatamente, eles correram e foram obedecer. E eu fico imaginando que, com certeza, é dessa maneira que Deus quer que a gente seja, né? Que a gente seja filhos obedientes, que no momento que Deus pedir para a gente fazer algo, a gente não questione. A gente saia correndo e vá logo fazer. Porque é esse o desejo do pai, né? Qual pai e a mãe hoje que não quer ter um filho obediente, né? Todos os pais, é o maior desejo do pai e da mãe, que o filho e a filha sejam obedientes. Então, da mesma maneira é Jesus. E com certeza a presença de Jesus era tão forte, tão santa, que as pessoas não resistiam ao olhar dele, né? E é por isso que eles imediatamente deixaram todas aquelas redes, né, e foram seguir a Jesus, sem nem sequer olhar para trás e nem sequer perguntar para Jesus como é que eles iriam sobreviver. Versículo 19. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai no barco com os empregados, foram após ele. Versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estavam nas sinagogas um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és tu, o Santo de Deus. Gente, aqui é muito engraçado, né? Porque o próprio inimigo, ele sabe quem é Jesus, né? Então, aqui mesmo, ele já reconhecia que Deus era Deus, né? E ele sabia que a presença de Deus era tão forte, né, em relação a ele, que ele não podia resistir, né? Continuando. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamou com grande voz e saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: O que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois é com autoridade que ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia.
Gente, aqui é muito importante, né, a gente prestar atenção, porque, como eles mesmos falavam, que Jesus, ele fazia as coisas com autoridade. Mas por que que ele fazia com autoridade? Porque ele buscava, porque ele acreditava, porque ele realmente vivia por fé. Né? Ele não estava ali apenas lendo a palavra de Deus, como todos aqueles escribas, né? Porque no início do texto as pessoas falou, né? Porque ele ensinava tendo autoridade, não como os escribas, né? Porque os escribas daquela época, eles queriam colocar julgo nas pessoas, né? Eles queriam que elas vivessem uma vida que não existiam. Eles viviam uma vida errada, mas as pessoas não podiam viver, né? Eles ficavam pregando a palavra de Deus, sendo que eles mesmos não faziam o que eles estavam falando. Então, quando Jesus veio, que Jesus veio justamente para quebrar tudo isso, e é por isso também que ele foi crucificado, né? Porque ele pregava a verdade. É por isso que aquelas pessoas se admirou tanto, porque Jesus ele falava com autoridade, ele fazia com autoridade, e não tinha ninguém que pudesse nem sequer olhar para Jesus se ele desse uma ordem, né? Não tinha como. O poder de Deus era muito maior. É por isso que eu até falei outro dia, nos nossos devocionais, que se Deus ele quisesse ter acabado com toda a humanidade naquele momento, ele teria poder para isso, né? Porque Jesus ele não veio obrigado para a terra, ele veio por permissão de Deus. Mas se ele também não quisesse cumprir aquele propósito por conta da gente, ele não teria cumprido e pronto, né? E é óbvio que a gente não saberia onde a gente estaria hoje, né? Porque se não fosse o cuidado de Deus conosco, a humanidade estaria muito mais perdida. Mas graças ao sofrimento que Jesus passou, hoje nós temos essa autoridade, né, de falar com Deus, de estar em qualquer lugar e a gente poder chamar por Ele. E tudo isso foi graças a Deus, né? Porque Ele veio e Ele tomou os nossos pecados para que tudo isso pudesse acontecer e para que hoje a gente tivesse essa liberdade. Versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então chegou-se a ela, tomou pela mão e levantou. E a febre a deixou, e ela os serviam. Olha só, gente. É de verdade mesmo, assim, eu fico imaginando como assim, né? Jesus apenas tocou naquela pessoa e ela simplesmente se curou. Ela nem sequer pediu, mas ela simplesmente se curou só em tocar em Jesus. Então, eu fico pensando, né, o quão santo ele era, né, o quão bom era estar do lado dele, quantas coisas ele ensinou para todas aquelas pessoas que estavam ali do lado dele. Versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os demoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. Que eu falei para vocês, né, gente? Que o próprio inimigo, ele conhece a Deus, né? E outro dia, eu estava ouvindo uma pregação, né, onde a pessoa falava assim, que nós, muitas vezes, nós desistimos das coisas muito fáceis, sendo que o inimigo, todos os dias, ele levanta incansavelmente para nos derrotar. Mesmo ele sabendo que ele já é um derrotado, porque ele foi derrotado por Jesus quando Jesus morreu naquela cruz, né? Mas mesmo assim, todos os dias ele se levanta com gás para tentar nos derrubar e muitas vezes a gente deixa, né, com que isso aconteça, sendo que nós somos os filhos de Deus, nós somos os co-herdeiros de tudo que Deus conquistou por nós. Então, nós temos que ter uma força, né, sobrenatural sobre tudo o que acontecer, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. E quantas vezes, pela nossa fraqueza, nós deixamos com que o inimigo ele se aproveite de nós e nos faça de palhaços, né? Brinque com a nossa mente e faça tudo de ruim. Versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Gente, olha só, o próprio Jesus orava, né? O próprio Jesus, ele orava. Ele era o Filho de Deus. Ele nem sequer precisaria orar, porque ele já tinha todo o direcionamento de Deus, mas mesmo assim, ele veio, né, para nos mostrar o quanto é importante a oração. É por isso que eu falo para vocês, né, que o devocional ele não deve permanecer só aqui. Você tem que buscar a Deus, você tem que ler a palavra, você tem que procurar a Jesus de qualquer forma. Quando eu iniciei, né, o meu devocional, eu apenas ouvia a palavra, né? Eu falei aqui para vocês já algumas vezes que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muita coisa. Na verdade, eu não entendia nada. E eu orava para Deus, para que Ele pudesse me revelar o que eu não estava enxergando, porque para mim era como se eu estivesse lendo uma língua estranha. Mas aos poucos, né, Deus ele foi me dando o direcionamento, Ele foi abrindo os meus olhos e hoje é completamente diferente.
É óbvio que ainda tem algumas coisas que eu não entendo, mas porque eu sei que ainda não está na hora de Deus me revelar. Mas é muito importante, né, a gente ler. E não só ler, mas ser praticante. Para Deus é muito mais importante nós sermos praticantes da palavra do que a gente só ler. Porque ler todo mundo lê, né? Mas o que vale para Deus hoje é as nossas atitudes. Então, se você ainda não tem essa rotina com o Senhor, né, que você busque. Não interessa se hoje você tem apenas 5 minutos do seu dia, mas busque ao Senhor. Não saia de casa sem orar, não durma sem orar. Porque tenha certeza que todos os dias o inimigo ele prepara alguma coisa para você. E só através da oração é que você vai quebrar isso. Versículo 36. E o seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando, disseram, todos te buscam. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Olha só, gente, Jesus aqui, ele sabia por que ele estava na terra. Né? Ele sabia o propósito. E ele não se desviava do propósito por nada. Ele tinha foco no que ele veio fazer. E isso é um ensinamento para nós, né? Quantas vezes a gente deixa com que as coisas mundanas nos seguem e a gente se afasta das coisas de Deus, desfocando das coisas que o Senhor preparou para a gente. Mas aqui, né, Jesus ele veio justamente para isso, para nos ensinar que nós estamos aqui na Terra por um propósito, né? Nós não nascemos pelo acaso. Nós temos um propósito e todo mundo tem esse propósito. Talvez você ainda não descobriu o seu, mas eu tenho certeza que Deus vai te revelar aos poucos, né? Para que é que você veio, por que é que Ele te quer. Ele tem, sim, um propósito para todos. Versículo 39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Versículo 40, né? A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando e pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se queres, bem pode me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou, e disse, eu quero que você seja limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Gente, não sei se vocês sabem, mas a lepra, ela é uma doença da época que não tinha cura, né? E as pessoas que viviam dessa forma, né, elas tinham que viver isoladas. Né? As pessoas tinham nojo de chegar perto, né? Elas realmente assim elas viviam como pior que bicho, né? Porque bicho ainda sai, ainda passeia, ainda vai implorar por alguma comida e elas nem sequer isso poderiam fazer. E olha só aqui, né? Quando Jesus fala que ele tocou naquela pessoa, a lepra ela é contagiosa, né? E uma pessoa com lepra ela não podia chegar perto de outras pessoas, né? Até a própria comida era dada de forma à distância, né? Para que as pessoas não tivessem contato. Mas aqui a Bíblia fala que Jesus ele se moveu de grande compaixão daquela pessoa. E ele tocou nela para que ela pudesse ser limpa. Jesus poderia só apenas ter falado e ela ter se curado? Poderia. Mas não era isso que ele queria nos ensinar, né? Quantas vezes nós precisamos ter mais compaixão com os outros, né? A gente muitas vezes quer ser os santos e quer que Deus tenha compaixão da gente, sendo que muitas vezes a gente faz tantas coisas erradas e não tem compaixão dos outros, né? Nós julgamos, nós falamos mal, nós queremos ser melhores. E enfim, mas aqui Deus ele vem realmente nos dar uma lição, né, do que realmente é uma verdadeira compaixão. Versículo 43. E advertiu severamente, logo despediu e disse, olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conversava-se fora em lugares desertos e todas as partes que iam ter com ele. Gente, aqui, né, Jesus advertiu aquele homem para que ele não pudesse falar do grande milagre que Jesus tinha feito. Por quê? Porque ainda não era o tempo, né, de Jesus morrer. E Jesus sabia que se ele ficasse famoso antes do tempo, ele poderia ser morto antes do tempo. E é por isso que a partir daquele momento Jesus ele ficou tão conhecido, né, que para que ele pudesse sair, cumprir o seu propósito, ele precisava andar escondido, né, daquelas pessoas. É igual um famoso, né? Quando uma pessoa se torna famosa, ela não pode mais estar andando na rua normalmente, ela não pode mais ir a um shopping normalmente. Então, da mesma forma foi com Jesus, né? Ele precisou andar às escondidas para pegar a palavra de Deus, por conta que ele ficou muito famoso, né? E ele sabia que se ele ficasse expondo, o propósito de Deus não iria se cumprir na vida dele, né? Ele iria acabar sendo morto antes do tempo. Então, que hoje nós possamos, né, que nós possamos hoje aprender com tudo isso que Jesus vem nos ensinar, que nós possamos também ter misericórdia do nosso próximo, que nós possamos também nunca esquecer, né, de todos os milagres que Deus faz por nós, é óbvio, com certeza,
Isso é algo que eu acho que tem que estar na nossa mente 24 horas. E quantas vezes o inimigo ele tenta nos derrotar, né, com pensamentos malignos, com pensamentos negativos, para que a gente só olhe as circunstâncias, né, e não olhe o que Deus já fez por nós. Mas eu tenho certeza que Deus ele é maravilhoso e que nenhum plano dele pode ser frustrado. E por mais que a gente esteja vivendo momentos difíceis, né, e desafiador, ele sempre vai estar conosco, como a própria palavra dele falou, né, até a consumação dos séculos. Então vamos orar, gente? Pai, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque através da tua palavra o Senhor tem nos revelado muitas verdades. Tem tirado, Senhor, dos nossos olhos as vendas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor proteja cada pessoa que vai ouvir essa mensagem hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor quebre as armadilhas do inimigo na vida dessa pessoa, quebre a inveja, quebre tudo, Senhor, que o inimigo preparou para ela. Eu te peço, Pai, que essa pessoa ela possa te conhecer mais e mais e que ela não pare apenas por aqui, que ela tenha sede de ler a tua palavra, que ela tenha sede de aprender mais do Senhor e que o Senhor abençoe muito, muito, muito a vida dela. Eu não sei, Senhor, o que ela tem passado, eu não sei quais são as batalhas que ela tem enfrentado, mas eu tenho certeza que contigo nós somos muito mais do que vencedores e nós iremos vencer todas as batalhas, Pai. E tudo vai ser para a nossa fortificação. Eu te peço, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Gente, peço mais uma vez que vocês deixem o curtir aqui nesse vídeo, que vocês compartilhem a nossa mensagem, se inscreve aqui no canal e transborde na vida do outro para que Deus possa transbordar na sua. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar de volta.